Amém. Vamos lá então? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Podemos ler? Sim ou não? Versículo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos ler 2 versículos aqui, rapidinho. Hoje vai ser igual bezetaceu. Vai doer, mas vai sarar. Não vai doer não, irmão, brincadeira. A gente não pode nem brincar mais, o povo está tão sensível. Hoje eu fui fazer uma brincadeira com as minhas irmãs no grupo lá, quase que elas me expulsaram do grupo. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vamos parar aqui. Esses 2 versículos hoje aqui está o que pode mudar e transformar sua vida para sempre. Basta você entender. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus desse mundo? Satanás. E ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando você lê, você ouve, mas você não consegue crer no que você lê ou no que você ouve, existe algo que está te cegando. Se você, por exemplo, usa óculos e você está assim para olhar, para ver longe, você está com muita deficiência, se você tirar o óculos, você não vai enxergar as letras que estão ali na TV. Se você colocar o óculos, você enxerga, você vê. Então, a sua visão com o óculos é uma, a sua visão sem o óculos é outra. Assim tem pessoas que também, elas enxergam apenas por uma parte ou até um certo alcance. Como, por exemplo, a maior parte das pessoas, elas só enxergam o agora, o momento, o hoje. Ela só enxerga aqui. Por exemplo, Pedro, quando passou a noite toda e nada apanhou, ele estava lá lavando as redes para ir embora para casa. Jesus chegou e pediu a Pedro o barco emprestado. E depois que pegou o barco emprestado e fez a pregação que ele queria, que não era somente para o povo, Jesus queria abençoar Pedro, acabando com as frustrações e decepções da vida dele. Por isso que Jesus foi pedir ele o barco emprestado, porque no final das contas o pagamento era para Pedro mesmo. E aí, quando Jesus disse para ele: Pedro, faze-te ao mar alto e lance as tuas redes para você pescar. A resposta de Pedro foi: Senhor, eu passei a noite toda, não apanhei nada. Mas por causa da tua palavra, se o Senhor está dizendo que eu posso ir e lançar as redes que eu vou pescar, eu vou por causa do que o Senhor está falando. Então, na cabeça de Pedro, o mar não estava para peixe, porque Pedro não via e não era propício àquela hora, àquele momento, que se fosse Pedro estaria pescando e não lavando as redes. Então, na concepção dele, na cabeça dele,
ele deveria ir para casa descansar e voltar à noite para tentar a sorte mais uma vez. Mas Jesus não quer que você tente a sorte, porque sorte não existe, meu irmão. Jesus quer que você use a fé, que você creia. Para você crer, sabe o que ele mandou fazer? Mandou alguém pregar. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, Deus faz duas coisas. Quem ele manda, ele dá o que pregar. E quando ele manda pregar, ele manda para poder resolver tua vida. Porque quando ele fala com Pedro, ele queria resolver a vida de Pedro, que estava com seu barco vazio, suas redes lavadas e com seu destino para sua casa, para chegar a sua mulher e dar uma má notícia. E Pedro conseguiu uma coisa? Não, minha filha, de novo. Quando você volta para casa, a pior coisa, eu não sei você, mas eu, por exemplo, quando eu voltava para casa e minha mulher falava assim, conseguiu alguma coisa? Achou um emprego? Passou na entrevista? Ô, irmão, era melhor não fazer aquela pergunta. Porque quando a gente voltava, a gente não precisava nem que ninguém fizesse pergunta. A gente já vinha contando. A gente já vinha abrindo a porta e falando, não precisava ninguém falar nada, não. Você volta do exame do médico, curado. Não precisa ninguém perguntar a você, e aí, como é que foi? Você já está dizendo, graças a Deus, estou livre. Ó, melhorei, não tem mais nada. Não é assim? Você não vê a pessoa que foi para o médico voltar jururu, cabisbaixo, se ela está bem? É ruim. O dia que você vê a pessoa não querer falar nada, você pode perguntar que tem alguma coisa que está errada. Porque coisa boa você comemora, você demonstra, você mostra. Mas coisas ruins você se chateia, se decepciona, se frustra, fica triste. Né? Imagina Pedro voltando para casa com aquelas redes lavadas no seu barco e sem nada na sacola para levar para casa e fazer pelo menos um caldo. Não tinha nada. Só que Jesus disse para ele, Pedro, pode não ser propício para você. Pode ser para você que não tem nem possibilidade. Mas vai lá. Vai lá até o alto mar, lança, joga sua rede. Aí Pedro tinha duas coisas a fazer, três coisas a melhor fazer. A primeira é pedir Jesus para descer do barco. A segunda era ir embora para casa, a terceira era lançar as redes. Qual que era a terceira alternativa dele? Não era a primeira, não. Para Jesus era a primeira alternativa. Ele não queria que Pedro voltasse para casa frustrado, nem de mãos vazias. Ele queria encher não só as mãos, mas queria encher o barco de Pedro, porque era de uma forma lícita que Pedro trabalhava. Ele estava fazendo algo digno e Deus queria que ele colhesse, que ele pegasse, que ele crescesse, que ele prosperasse, que ele tivesse abundância na vida dele. Não apenas o que comer. Só que às vezes eu e você, nós temos um problema. Porque nós temos duas coisas. A primeira, ou nós cremos no que Deus nos fala e nos comportamos como crentes, ou nós alegamos dificuldades para a gente agir como crente. Aí nós vamos dizer assim, acho que não adianta não, pastor. É complicado. Na verdade, não consigo nem explicar. É porque uma hora eu preciso sentar com o senhor, contar a minha história para o senhor poder entender. Irmão, quantas vezes você já sentou aqui e você não escutou histórias, você escutou promessas de Deus para a sua vida. E você sabe o que Deus quer? Não é só que você sente e ouça promessas, não. Deus quer que você desfrute, que você viva, que você tenha. Deus não manda a gente contar história, não, irmão. Deus manda a gente trazer para você aquilo que Ele deseja que você tenha. Você sabe o que Deus ele tem, por exemplo? Deus tem muita fé.
Olha só, será que você conseguiria acreditar num cara fracassado, que não ganha nada na vida, que está tudo dando errado para o cara, e você chegar para esse cara, investir nele, dando direção para a vida dele? Você acreditaria naquele sujeito? Acho que não, né? Pois é, só que Jesus viu o que em Pedro? Não é que Pedro tinha um mau dia. Pedro tinha uma má fé. Ou uma fé má. Uma fé que não ajudava ele em nada. Uma fé que apenas, talvez até daria a ele a condição de sofrer, mas continuar crente. Eu não sei para que essa fé serve, né? Porque tem gente que diz assim, não, pastor, porque para Deus me dar força, para mim passar por tudo isso. Ô, irmão, se Deus é capaz de te dar força para você passar, por que Ele não é capaz de te dar força para você vencer, transbordar isso, superar isso? Como que Ele te dá força para você aguentar o tranco, mas Ele não te dá força para você superar, para você não ter tranco mais? Só que nós, por exemplo, olhamos as coisas em uma ótica diferente de Deus. Jesus acreditou num camarada que tinha potencial, mas vivia num tempo ruim de escassez, de miséria. De um camarada que coletava só decepção e frustração, que era Pedro. Mas Jesus viu que aquele camarada poderia mudar a história dele, mudar a vida dele. O que é que Jesus dá para ele? Jesus não dá para ele um barco cheio de peixe. Jesus diz a ele o lugar onde pegar o peixe. Agora Pedro tinha duas coisas a fazer. Ou vai para casa, ou vai para o alto mar. Ou vai para casa, ou fica no barco chorando, ou vai pescar. Eu tenho, por exemplo, duas coisas a fazer. Ou você volta para casa dando desculpas para a sua condição, para a sua situação, ou você diz assim, não, pastor, eu vou continuar vindo na reunião, eu não vou desistir, eu vou até o fim. Bonito, eu gosto dessa declaração. Mas pode não resolver a tua vida. Agora você pode falar assim, eu vou acreditar na promessa de Deus, eu vou acreditar na palavra de Deus, e eu vou obter isso. Eu vou lançar a semente, como Pedro lançou a rede. Eu vou fazer meu trabalho. Eu vou mudar a minha situação. Eu vou mergulhar de braço, cabeça, perna, mão, alma, espírito, corpo. A decisão é ou vai ou eu passo por cima. Rachar não vai não. Ou vai ou eu passo por cima, mas eu vou alcançar o que é meu, porque se rachar, pode rachar com a gente, né, irmão? Aí já pensou rachar a barragem com a gente lá em cima? Não dá, né, meu filho? Nós queremos... Pode rachar não, ou vai ou eu passo por cima. Se bem que o ditado é esse meu, vai ou racha. Desculpa, tá, irmã? Mas Deus não quer que você fique apenas ouvindo ensinamentos, ouvindo declarações e a sua vida vazia. Eu estava pregando um dia lá em Belém do Pará, chegou um senhor, e é daquelas pessoas assim, que ele está com problema e ele não consegue esperar não. Eu estou pregando e ele falou assim, no final do culto quero falar com o senhor, pastor. Ele não esperou nem um tempo, irmão. Eu só fiz assim para ele e também calou a boca. Só que eu terminei a pregação e eu chamei as pessoas para a oração. E esse senhor foi um dos que chegou lá na frente. E ele disse assim, aonde está o Jesus que tem a chave? Porque eu estava falando sobre a chave da casa de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. E era um culto de prosperidade. E ele foi e falou assim, aonde está o Jesus que tem a chave que abre e ninguém fecha? Cadê ele? Porque lá na minha casa ele não chegou, porque está tudo fechado. Irmão, todo mundo escutando, agora eu estou sabendo por que o irmão queria falar comigo.
Foi a pau, o negócio estava pegando para o irmão. E ele ainda falou assim, ó: eu vim para a igreja porque sou aposentado e não pago passagem. Porque se eu precisar de dinheiro, eu não tenho R$1. E ele falando, irmão, no meio do povo, todo mundo lá escutando, irmão. O negócio estava ruim para o irmão, não estava? Cadê o Jesus que abre porta? Terminou o culto, fiquei esperando ele falar comigo. O que ele fez? Ele foi embora. Eu falei, ué, o irmão não está normal não. Pediu no meio do culto, da pregação, eu pregando, ele quase me interrompe, pede para atender. Eu fiquei aqui, ele foi embora. Depois ele voltou e disse assim: pastor, eu tinha um monte de dinheiro para mim poder receber quando eu trabalhava ainda, de coisas que eu fiz para os outros, e os caras não me pagavam. Um monte de gente disse até que não ia me pagar mais. Depois daquele dia que eu vim aqui na frente, que eu fiz aquela oração, eu ia até conversar com o senhor, mas eu senti que eu não tinha conversado com o senhor não, que eu já tinha conversado com Deus. Eu fui embora. Quando eu fui embora, desci do ônibus, um camarada me chamou. Era o cara que mais me devia. E falava para todo mundo que não ia me pagar. Eu larguei para lá, nem cobrava mais. O cara chegou e falou assim: fulano, eu vim atrás de você te procurando, rapaz. Perdi da sua casa, o bairro aqui cresceu. Você vê o tanto tempo que os caras não se falavam. Eu vim trazer seu dinheiro. Eu estou procurando você para lhe pagar. O cara pagou ele. Ao invés dele ir para casa, ele tinha um mercado a uns 300 metros da casa dele, já entrou no mercado, que ele falou: pastor, eu não tinha um pão para comer em casa, um biscoito para comer em casa, eu não tinha nada para o almoço. Aí você pergunta assim: por que Deus abençoou ele? Porque Deus não quer te contar a história, irmão. Deus quer te contar solução. Deus não quer te encher com letras, Deus quer te encher com bênçãos. Aonde tem as letras, tem as bênçãos. Você não está ouvindo só palavras vazias, você está ouvindo palavras que contêm o poder de Deus e que o próprio Deus está nela para você poder viver, desfrutar do que estas palavras estão te garantindo, estão te trazendo no seu coração. O problema é que às vezes você olha para a palavra e você olha para a sua condição e principalmente quanto mais a promessa é grande. Olha só para você ver, olha. Já pensou, por exemplo, Jesus pregando cura e Bartimeu escutando? Já pensou? Já? Já pensou aquela mulher do fluxo de sangue? Falaram para ela: ó, se você estiver com ele, ele te cura. E ela chegasse lá e não acontecesse nada. Que decepção que seria para ela, hein? Agora, interessante, se ela estava 12 anos só piorando, como é que aquela mulher meteu os pés, caminhou e foi até onde Jesus estava? Porque ela cria no que havia dito para ela. Quando você crê no que Deus fala para você, não tem doença, não tem demônio, não tem miséria, não tem dificuldade, não tem dívida, não tem nada que vai desanimar e colocar você para baixo. Você vai levantar a cabeça e vai atrás do que você perdeu, você vai atrás do que você quer ter na tua vida, e você não desanima, e você não entristece, você não desiste, você bota um sorriso no rosto, porque você sabe que a solução já chegou, porque Deus já deu a garantia através do que Ele te prometeu. Se você não crê no que Deus te prometeu, você vai olhar para a sua condição e você vai dizer assim: quem me dera. Ah, pastor, é tão lindo as pregações, eu gosto demais. Irmão, mais lindo é a pregação acontecer na sua vida. Não é você ouvir, é ela acontecer na sua vida. Isso é que é mais lindo que eu vi. E Deus não quer só, se você acha lindo a pregação, ache mais lindo a realização dela. Por que será
que o Senhor Deus disse em Provérbios 4, versículo de número 20. O que ele falou? Vamos embora lá para você ver, ó. Filho meu, atenta para onde? Observa o quê? Ouça o quê? Presta atenção no quê? Nós prestamos atenção no quê, irmão? Nas contas que está vencendo, no boleto. Nós prestamos atenção na dor que a gente está sentindo, no problema que se arrasta. Mas pastor, já tem tantos anos, é sempre, todo ano é a mesma luta. Oh pastor, ora aí para Deus ter misericórdia, né? E aí o que Jesus está dizendo? Ó, atenta, observa, preste atenção, ouça o quê? As minhas? Ouviu? Ouvi. O que Pedro ouviu lá no barco? Ele ouviu a palavra. E ele foi por causa do quê? Por causa do que ele ouviu. Por causa do que ele sentia, ele não iria não. Porque o que ele sentia? Decepcionado. Pesquei a noite toda, não peguei nada. Eu sou um zero à esquerda, eu sou um Zé Manel, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. Não tem gente que faz a mesma coisa? Ah, pastor, quem dera. É bonito demais escutar assim, sabe, a pregação assim, mas na realidade, minha situação muda nada. Eu estou aqui nessa igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, me batizei, estou na fila, esperando Jesus voltar, creio no arrebatamento. Irmão? Acredito. É mesmo. E não acredita que Jesus quer encher teu barco? Quer quebrar as suas frustrações e decepções que você já teve na vida? Os atrasos, as perdas? Porque ele diz aqui, eu não quero só que você preste atenção na minha palavra, eu quero que você incline as minhas razões o teu ouvido. O que Jesus está dizendo? Pedro tinha uma razão. Qual a razão de Pedro? Não apanhei nada. E passei a noite, e eu acredito que não era a primeira noite, não. Já devia ter, para a conversa de Pedro chegar naquele nível, já tinha noites de fracasso que Pedro estava colhendo na vida dele. E já estava decepcionado. Você já está decepcionado com a mesma roupa, o mesmo carro? Você até, Deus, obrigado, mas eu queria uma coisa melhor. E às vezes você tem orado, mas o negócio não vem, né? A coisa não acontece. Aí você não fica decepcionado? É igual... Uma vez eu fui para uma igreja, cabia 840 pessoas na igreja. Eu cheguei lá na igreja, tinha 4 pessoas, irmão. Aí eu levantava, todo dia 5 horas da manhã e orava. Deus abençoa, traz o povo. Mandava, fazia panfleto, carro de som, botava na rua. Falava assim, amanhã vai dar gente, essa igreja vai encher. Quando era no outro dia, vinha 3. Diminuiu uma, que a outra irmã falhou. E eu continuo orando, Deus, o Senhor vai mandar e tal. Vamos, irmão, vamos evangelizar, vamos para a rua, me ajuda aqui e tal. E lá, bota panfleto, faz negócio. Não tinha televisão, não tinha nada. O que você tem, você está agindo, você está fazendo. Eu sei que você, por exemplo, o que você tem em mãos, você está usando, você está correndo atrás, você está orando, você busca a Deus, você vem para a reunião, você vem para o culto, você toma azeite, você bebe água santa, você pede oração, você pede Deus para te abençoar. Só que o problema é que o tempo vai passando e a tendência, quando a coisa não vem, a própria Bíblia diz: a esperança adiada apodrece os ossos. O que são os ossos no corpo humano? Estrutura, porque se esse osso quebrar, eu não posso me firmar nessa perna, que o osso está quebrado. Então as minhas estruturas estão quebradas, e osso podre é estrutura quebrada. Por quê? Porque você esperou tanto uma coisa e ela não veio. Já viu aquela moça que esperou tanto um rapaz chegar nela para pedir ela em casamento, desposar ela, e nunca aparece nenhum miserável?
Às vezes nem um demônio em forma de gente vai lá. A moça já chegou nos 30. Aí a mãe começa, ó, sua prima já casou. Ó, a sua colega lá casou sábado passado, né? E aí a irmã vem para a igreja. Senhor, me ajuda, Pai, Deus, me dá um marido. Senhor, me tira dessa solidão, não aguento mais. Aí 35 anos, 40 anos. Ela fala assim, agora eu já sou uma velha. Sara foi mãe com 70 e lá vai fumaça, viu? Então tem tempo. Perde a esperança, não. Aí eu falei um dia isso para a irmã. Ela falou assim, mas eu não sou Sara. Falei, pois é, o problema é que Sara, quando ela perdeu a esperança, ela aceitou um chifre. É ela que produziu o chifre para ela. Foi ela que chegou no marido e falou, ó, vai lá. Arranjou até a mulher, irmão, para pôr o chifre nela. Não? Coitado. A pessoa, quando perde a esperança, ela faz loucura. A pessoa, quando perde a esperança, ó, vai pegar dinheiro emprestado, vai financiar não sei quantas vezes, vai morrer e financiamento vai estar aí para pagar. Vai ficar ansioso, preocupado, perturbado. Mas a Bíblia diz que se eu der razão a Deus, se eu inclinar, se eu ficar do lado de Deus, do lado de quem que Pedro ficou? Ele ficou do lado de Deus, porque ele fez o que Deus falou que aconteceria. Se lançar as redes no alto mar, enche. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a promessa você tem de Deus? Existe mais de 8.000 promessas nas Escrituras sobre finanças, família, casamento, saúde, prosperidade, sobre tudo. Tem promessas de Deus na Bíblia. Qual dessas promessas Deus já falou com você? Fica do lado dele. Inclina o seu ouvido. Faça o que Deus está te dizendo, creia de todo o teu coração no que Deus está te falando. Provérbios 3:5, Salomão disse, não te estribes no teu próprio entendimento. Não vai pelo que você imagina, pelo que você sente. O que que Pedro sentia? Não peguei nada e lavei as redes que já vou embora que não tem mais o que fazer. Era o entendimento de Pedro. Ele não iria se não fosse pelo que ele ouviu. Agora, quando ele diz no versículo seguinte aí, olha o que ele diz, versículo 6, coloca aí para mim quem está na Bíblia, por favor. Não, filho, não. Provérbios 3:6. Você está no 5, versículo 6. Não quebra a sequência. Reconhece-o em quê? Em todos os teus. E o que ele faz quando você reconhece ele? Reconhecer não é só falar assim, eu creio, Senhor. Reconhecer é fazer o que ele te propôs. Quando Pedro reconheceu, quando ele disse assim, ó, sobre a sua palavra lançarei a rede. Eu vou agir, eu vou fazer segundo a palavra. E aí quem vai endireitar? Quem vai fazer a coisa funcionar? Quem vai fazer a coisa dar certo? Quem vai fazer a chave virar? Quem vai fazer a coisa acontecer? Quem vai fazer aparecer o dinheiro? Quem vai fazer aparecer a saúde? Quem vai fazer aparecer a venda? Quem vai fazer aparecer o comprador? Quem vai fazer aparecer o pessoal que vai casar, que está com 30, com 40, para dar um negócio do casamento para ela ali? E vão fazer lá na Leila Maluf. Top, hein? Que nem tinha enjoado. Não pode ganhar dinheiro que quer gastar. Então, é ele que endireita quando eu reconheço, ou seja, quando eu decido.
qual o caminho, qual lado eu vou. Quando eu reconheço, é Ele que vai endireitar, porque quem fez peixe aparecer e quem fez peixe entrar na rede foi Deus. Pedro teve que ir lá e lançar ela. Deus nunca faz milagre com você quieto ou parado. Deixa eu te falar uma coisa. Jó 12:6, ele fala uma coisa bem emblemática, bem interessante. Porque ele diz assim: as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhes põe tudo. Em outras palavras, o que ele está dizendo? A pessoa que provoca Deus, ela vê milagre, ela vê Deus agindo, ela vê Deus fazendo. Como é que Pedro provocou Jesus? Indo lançar a rede onde ele mandou. Ele não falou que ia pegar? Como é que Bartimeu provocou Jesus? Filho de Davi, filho de Davi. Como é que ele não chegou lá? Ei, se você é Deus, cura. Isso não é provocação, isso é ofensa, irmão. O que aquele irmãozinho lá em Belém ele fez? Ele não ofendeu a Deus, ele provocou. Quando você ora sobre o que Deus te prometeu, sabe o que você está fazendo? Você está provocando Deus. O Senhor falou, o Senhor prometeu. Você pega a sua Bíblia, por exemplo, sobre Salomão. Você vai ver Salomão dizendo assim: o Senhor prometeu abençoar o meu pai Davi. O que Salomão está dizendo? Eu só estou pedindo isso para o Senhor porque o Senhor prometeu para o meu pai. Não foi nem para Salomão que Deus prometeu. O que Salomão está fazendo? Ele está desfrutando das promessas que foram dadas a Davi, seu pai. O que Davi fez? Davi se apropriou de uma promessa que Moisés falou com o povo de Israel no deserto, e ninguém no deserto usou isso. Ninguém em Israel usou dizer, porque Deus não falou para Davi que ele era o pastor de Davi. Moisés disse para Israel que Deus era o pastor de Israel. Ninguém em Israel usou isso. Davi foi o único que teve coragem de dizer: o Senhor é meu pastor e não vai faltar comigo. Ele vai me levar ao pasto verdejante, Ele vai mudar a minha história, Ele vai me dar o que comer, Ele vai me dar abundância. É pasto verde, não é seco não, é pasto bom, é ração da boa, é picanha daquela gordurinha, meu irmão. Com aquela farinhazinha, a cervejinha você corta. Aquela é o diabo. Ah, pastor, mas com esse salário que eu ganho. Olha aí de novo. 1993. Eu estava lá em Minas Gerais, Governador Valadares. Já ouviu falar? Foi lá que eu nasci de novo. O pastor estava fazendo uma campanha de prosperidade na segunda-feira, baseado em Josué. Quando Deus disse para Josué: onde pisar a planta dos teus pés, te darei por herança. Aonde pisar? Até onde você for, eu te dou. Você viu a irmã falando ali que o marido passava na porta da empresa onde ele queria que a esposa trabalhasse? Isso é pisar a planta. Ele falou. Depois os pés dela estão lá dentro. Ela falava. Não sei se vocês se lembram de um garoto que disse: eu vou para a faculdade, eu venho para o culto. Ele precisava vir para o culto. Ele veio para o culto, não foi? Ele podia entrar na empresa que ele entrou? Mas Deus mandou ele ir lá. Ele pisou os pés lá, ele foi. Ele podia falar: eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu não vou fazer isso. Não, porque a maior parte de nós abortamos as bênçãos de Deus na nossa vida, assim como aquela mulher que engravida e aborta o filho.
Algumas abortam por opção e outras, às vezes, abortam por algum problema que a pessoa tem. Mas aquela que aborta por uma opção, ela faz questão de não ter. Assim, tem pessoas que estão abortando as promessas de Deus, porque cada promessa de Deus na sua vida é um milagre. Se ele não manifesta, ele não aparece, você abortou, não foi o diabo. E não foi Deus que não quis te dar, você abortou aquela promessa que Deus te deu. Porque aquela promessa é uma semente, e toda semente, o que vem primeiro? Vem semente ou vem fruto? Primeiro é semente, depois da semente vem o fruto. A semente, quando cai numa terra boa, ela nasce, brota e ela produz 30, produz 60 e produz 100 vezes mais. Agora, onde que ela tem essa capacidade de produção? Numa terra boa. Diga, eu sou essa terra. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou semeando sementes na sua vida, sementes de grandeza, porque Pedro está dizendo, pelos quais nós temos grandíssimas e preciosas promessas. Você não imagina o que é que Deus tem de tão grande para a sua vida. É tão grande que você duvida. Se Deus tivesse falado comigo o que ele ia fazer na minha vida em 1992, eu não acreditaria. Ele falou uma coisa só. Eu ainda quis questionar. Mas perguntei para a pessoa que estava me falando. Para me alcançar isso, o que eu tenho que fazer? Sabe qual foi a resposta da pessoa? Ela me disse, você tem que orar muito. Você tem que ler bastante a Bíblia. Não, irmão, você tem que ler a Bíblia e acreditar nela. Se você lê e não acredita, não leia, não. Vai virar só uma rotina. A pessoa me disse assim, ouça, ore e obedeça. Ouça, ore sobre o que você ouviu e faça o que você ouviu. Deus vai te colocar. Deus vai te colocar. Eu recebi essa promessa de Deus em 1993. Em 1997, Deus já estava cumprindo essa promessa na minha vida em relação à vida ministerial. Porque a mulher disse que Deus tinha dito para ela que ele ia me colocar entre os cabeças da igreja. Então, em 1997, eu já estava lá entre os cabeças. E estou até hoje. E não estou porque eu sou bom, não. Só estou porque eu acreditei no que ele falou que ia fazer, porque é ele que faz. Se fosse eu estava lascado. Já tinha atrapalhado tudo. Tinha nem chegado. Talvez não tivesse nem no meio, quanto mais no topo. Quanto mais em cima. Então, meu irmão, Ele tem nos dado grandíssimas, coisas grandes e preciosas promessas. Para quê? Para que, por elas, fiqueis participantes do quê? Da natureza divina. Deus quer que você participe do que Ele é, do que Ele tem. Deus é grande, Deus é poderoso. Deus não cabe dentro de nós. Deus tem coisa que não cabe dentro de sua casa, por maior que ela seja. E às vezes você está lá pensando numa carrinha, na casinha, um carrinho, um dinheirinho, pastor. Começa a pensar, começa a crer, começa a falar coisas grandes que vai ter diferença na tua vida. Porque às vezes você está buscando coisa que no frigir dos ovos, ninguém nem vai perceber que você recebeu. Porque não muda nada. Acredite, Deus quer te dar coisas grandes, Deus quer que você cresça. Deus quer alargar seus caminhos, te fazer conquistar, chegar onde você humanamente não pode chegar só. Às vezes hoje tem gente que está ocupando o que Deus tinha para você. Quer que eu te dou uma comparação? A terra de Canaã era para quem? Era para os descendentes de Abraão. E quem estava ocupando ela?
Ferezeu, Eveu, Jebuseu, Aveu, Amorreu, e eu mesmo estou de fora. Às vezes você fica chateado porque o ímpio está prosperando. O ímpio está tendo as coisas dele, mas ele acredita que ele pode, que ele consegue, ele vai lá, ele futuca um negócio, ele vai para um canto, vai para o outro, caça de um lado, caça do outro, dá um jeito daqui, outro jeito daquela. Falta dar nó em pingo d'água. Ele não fica parado. O Senhor vai abrir as portas. Eu estou pelo menos batendo nela para ela abrir? Não, eu estou deitado na rede esperando o Senhor fazer a obra. Vai aparecer um dinheiro na minha conta? Vai não, irmão, pega a semente. Lembra do que eu falei para você do potencial que você tem? Trabalhe o que você tem, trabalhe o que você sabe fazer, você é inteligente. Pede Deus inspiração, faça algo além do que você já faz. Você pode, você consegue. Deus vai te levar a pessoas que você nunca chegou. Pare de se conformar, seja grato pelo que você tem, mas pare de se conformar com o que você tem. Você pode mais do que isso. Se você tem algo pequeno, Deus pode te dar algo grande, não é aqui que ele está falando? As promessas é para quê? É para coisa pequena? Não, é para coisa grande, é para ficar... Sério? Isso? É mesmo? Como é que foi isso? Foi Deus. Porque Deus falou, eu acreditei, eu criei. Só que a maior parte de nós, o que acontece com a gente? A gente não crê, porque às vezes é tão grande que a gente olha e alguns dizem assim, pastor, se eu merecer, você não merece não, irmão, ninguém merece nada, não é por merecimento, é por fé. É por fé. Não disse o profeta ao rei Josafá, 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Duas coisas hoje Satanás está trabalhando fortemente dentro da igreja. A primeira, para você não crer em Deus. A segunda, para você não acreditar em quem Deus está mandando pregar. Às vezes você está acreditando até em quem Satanás está levantando do lado. Porque lá no Egito, quando Moisés chegou com Arão e jogou a vara no chão, levantou 2 feiticeiros chamados James e Jambres e fizeram a mesma coisa que Moisés. E até fizeram até um pouco mais. E o que o faraó falou? Nada, meus feiticeiros faz também. No final, lembra que eu te falei, não olha agora, porque Moisés continuou com Arão com o mesmo cajadinho que Deus deu. Não aumentou não. Não aumentou, ficou repetido, ficou firme na mesma coisa, porque Deus falou. No final, o que aconteceu com o Egito, irmão? Cadê o James? Cadê o Jambres? Cadê o faraó? Cadê? Cadê os sinais? Cadê as comparações? Porque o que Deus tem é incomparável. Às vezes você fica fazendo comparação com gente que nem crente é, mas essa pessoa aí prosperou, pastor. Essa pessoa aí tem um casarão, um carrão, e eu um carrinho. Não olhe o agora. Olhe depois de amanhã. Olhe depois de amanhã. Não olhe o agora. Moisés pegou o cajadinho e saiu. Tudo bem, não tem problema não. Senhor, o que a gente faz agora? Chama lá no Jordão, lá no Rio Nilo, lá. Toca nas águas. Transforma tudo em sangue, para os peixes tudo morrer, ficar sem oxigênio, vai morrer tudo. E o faraó não vai ter nem onde ele entrar, porque ele não vai entrar no sangue. Vai lá. Foi até chegar um ponto que os feiticeiros
não faziam a mesma coisa. Sua vida pode até estar, talvez, inferior a muitos descrentes, mas não se compara aonde você chegará. Hoje você pode estar olhando assim, ó, amanhã você está olhando assim, ó. Ei, cadê vocês? Ué? Oh, obrigado, Jesus, o Senhor me colocou aqui. Não é para você debochar de ninguém também, não. Mas é só para eles verem que Deus te tirou lá do fundo do poço e te colocou lá no topo. Sabe por quê? Porque você pelo menos engatinhou, pegou a corda, pelo menos segurou para alguém que está lá no topo te puxar. Porque hoje Deus está puxando a gente do fundo do poço. Ó. Jogou uma corda, segura na corda, deixa que eu te puxo. Só vem. Segura aí, vamos embora sair desse poço aí, vamos embora. Vamos mudar essa história. Para isso Deus te dá promessas preciosas. De mudanças, de transformações, de conquistas, de milagres na sua vida. Porque Ele quer que você participe da natureza divina. Você já viu Deus passar necessidade? Já? Já viu? Porque quando não tinha o suficiente, o que Ele fazia? Ele multiplicava. Você não tem o suficiente? A bênção da multiplicação está em você, porque foi Ele mesmo que colocou ela quando Ele ordenou ao homem dizendo, crescei, frutifique, multiplique. A bênção da multiplicação está na sua vida. Eu preguei aqui, talvez você não veio. A primeira coisa para a sua vida multiplicar, seja grato. Agradeça pelo que você tem. Porque quando você começar a agradecer pelo que você tem, Deus vai começar a te dar o que você não tem. Porque você é grato.